Senhores amigos, amigas, nos abençoe Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. E nesta noite, sejamos todos nós, companheiros, amigos, ouvintes, aqueles que de fato congregam com o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo objetivo, um olhar para o futuro que nos apresenta a doutrina. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma passagem de Jesus, como nós conhecemos como o Sermão do Monte. Porém, o tema que nós recebemos, ele se refere ao capítulo 1, em Mateus, e capítulo 5, versículo 1, que trata dos pobres de espíritos, porque serão deles o reino dos céus. De maneira que essa passagem, ela nos convida a fazer uma reflexão pessoal. Essa reflexão, ela, trazida por Jesus, é um convite para a posteridade, para o futuro. Tanto que ele, em todas as suas bem-aventuranças, todo momento, durante esses 3 anos, ou aqueles 3 anos que Jesus conviveu com aqueles aqui na sua época, então sempre ele colocava o futuro como base de uma estrutura para que todos nós, no tempo, pudéssemos compreender pela nossa trajetória, pelas nossas existências e principalmente com o advento do Espiritismo, como nós poderíamos alcançar esse futuro exposto por ele, legado por ele, para que então a gente pudesse entender. Se não fosse o Espiritismo, com certeza nós teríamos muitas dificuldades para entender por que Jesus trouxe as bem-aventuranças no sentido de futuro, não é? Bem-aventurados sereis, não é? Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão felizes, ou que serão acalmados, coisas assim. Eu acredito que se Jesus estivesse hoje conosco, na atualidade, ele diria, já com o entendimento espírita que temos, ele nos convidaria a fazer uma reflexão. Ele falaria diretamente, falaria aos nossos corações, nos momentos atuais, em que a humanidade está muito mais facilitada, muito melhor, mais preparada para esse entendimento profundo, em que a mensagem de Jesus era para a alma, humana. Ele não vinha para um indivíduo simples, essa mensagem não viria assim, mas para aquele que tivesse boa vontade, aquela fé que a gente tanto fala, aquela fé que a gente tanto ouve por vários lugares. Agora, se você tiver fé, a sua doença será curada. Tenha fé, tenha fé. Hoje nós já entendemos os motivos pelos quais estamos aqui nesse planeta. Nós já sabemos um pouquinho. Nós ainda vamos saber mais, muito mais. Ou seja, nós não estamos ainda percebendo de fato o que nós e o porquê da nossa existência. Então, Jesus, se estivesse aqui entre nós, como nós fazemos no estudo do EJA, por exemplo, então ele falaria com aquele que está coordenando o estudo, conversando: olha, é necessário que nós tenhamos bom ânimo e que, de alguma maneira, vocês precisam aderir a esse pensamento. Então é preciso que todos aqueles que são espíritas, que são estudiosos da doutrina dos espíritos, eles pensem não como apenas um simples aprendiz, mas aquele que vai aderir, aquele que vai mergulhar naquela ideia
ou no oceano das ideias. Precisamos entender a nós mesmos como criaturas demasiadamente complexas. O ser humano não é uma criatura fácil de lidar, especialmente consigo mesmo. Nós somos difíceis, principalmente quanto ao auto-entendimento. O meu entendimento dificulta a caminhada. Nós ainda temos um espaço enorme. Eu acredito que, principalmente com o advento de um novo momento, de um novo mundo, como nós estamos aguardando, ou seja, a transformação desse planeta, saindo de provas e expiação para um mundo de regeneração, e principalmente daqui até lá, que não está muito longe, nós ainda vamos ver muitas coisas, muitas coisas. Nós estamos aprendendo na doutrina, nos Espíritos, a respeito de várias situações. A situação do mundo que nós estamos vivendo, a situação política, a situação religiosa, a situação social do nosso planeta. Então, o resultado que está aí é o programa que nós estamos construindo. E muita coisa ela vai ser desfeita, mas por entendimento. Enquanto nós estivermos caminhando pela vida sem perceber o objetivo pelo qual nós estamos aqui, eu, você, cada um de nós, então nós teremos muitas dificuldades. Seremos permanentemente alunos, discípulos, para uma vida que parece com uma sensação de que o problema, a infelicidade, a dor, a dúvida, o medo, sejam problemas de ordem psicológica, e que nós não estamos conseguindo realmente parar para se definir. E eu, particularmente, cada um de nós que está aqui precisa uma definição, mas tirando do próprio Evangelho, do livro que nós estudamos, cada momento que nós estamos, por exemplo, aqui, com aquele que vem conversar com o grupo, para refletir, pensar muito, mas não com a cabeça baixa, triste, causa dos problemas, das nossas inquietações, mas com esse espírito animado, confiante. Às vezes nós estamos entregando alguma situação que a gente não acredita mais. No entanto, aquele que tem o conhecimento, ele estará muito mais forte. Aquele que sabe, ele caminha mais seguro. Mas o que não sabe, porque não busca, porque não quer, e muitas vezes ainda uma educação, uma cultura que não o coloca à frente de uma página. Então esse daí terá muitas dificuldades de aprender. A cultura é um outro grande exemplo. A cultura dos nossos pais, dos nossos antepassados, e principalmente a nossa cultura. Se a gente fizer uma avaliação entre brasileiros e argentinos, os argentinos leem muito. Eles têm uma demanda de uma certa quantidade de livros por ano. Então nós aqui praticamente não temos isto. Precisamos realmente estudar. Não somente com o estudo, eu acredito que a alma entra em advertência. Ela deixa aquele estado de alma astuta, mas para uma alma atenta. E é isso que nós precisamos fazer. Então Jesus, ele traz uma proposta. E então no estudo ele diria assim: olha, o futuro, na verdade, ele é a própria vida. Ele é a vida. Nós temos momentos existenciais. A reencarnação, ela nos programa cada vez mais para uma sustentação e um conhecimento mais profundo a respeito da vida. E, naturalmente, o homem, ele tem uma sua vida fragmentada
pelas oportunidades reencarnatórias e que o homem chama esse fragmento de vida. Mas, como cada um de nós somos imortais, né? Cada um de nós é um ser imortal. Então nós teremos uma vida praticamente sem fim. Sem fim. E todos nós aqui já estamos vindo muito antes dele, pelo menos em termos de teoria, quando ele marcou a sua presença aqui. Então, para nós, chegamos primeiro do que ele. Chegamos primeiro. E então Jesus veio, e principalmente na qualidade e na condição de governador planetário, e recebendo do Pai, do nosso Criador, a grande responsabilidade de nos conduzir como um grande mestre. Então ele é o nosso Cristo. Para o homem, ele é Jesus. Então nós temos muito respeito pelas religiões, a teologia. No entanto, quando chega o ensinamento dos Espíritos, então uma nova porta se abre, um novo entendimento chega. E como ainda a gente não alcançou 200 anos de Espiritismo, ainda somos novinhos, estamos engateando quanto ao conhecimento da doutrina. E mesmo assim, observamos a nossa grande dificuldade da alma simples. Da alma simples. E quando eu me proponho a estudar essa passagem das bem-aventuranças, então, se ele estivesse aqui conosco, nos convidaria: olha, isto daí é um programa que você vai ter que aderir, não pode fugir. Nós sabemos, pelos Espíritos que chegaram aqui em meu nome, isso se Jesus estivesse conversando com a gente, porque eles já disseram que o Pai, que é o Pai de todos nós, o Criador do Universo, ele nos criou simples e ignorantes. E isso é uma verdade, é uma lei. É uma lei. Então o Espírito, ele vai se desenvolvendo, ele vai criando aptidões, ele vai conhecendo, ele vai se estruturando. E nós poderíamos até filosofar com relação a isso, a respeito dessa criação, que ela tem seus estágios, e a gente vai começar a pensar a respeito do reino mineral. A gente também vai pensar nos outros reinos, até quando chegamos no reino nominal. E nós ainda não alcançamos o reino angelical. E isto, na verdade, temos muita coisa a trabalhar. Então, o meu convite é para que vocês pensem realmente qual foi a proposta do Criador para a sua criação. Por que você está aqui? Esforce-se. Então, há muita coisa para que a gente comece a pensar a respeito do futuro que eu te proponho. E aí, então, ele vai e divide essas bem-aventuranças em algumas quantas outras. Até naquele momento, com Tomé, quando ele se propõe ali a uma despedida, porque ele manda avisar, e ele ali se encontra, e Tomé se enche de dúvida com relação àquela possível presença dele. Porque ele ora, assim, conversando com os amigos, os outros apóstolos, mas não é esse mestre, o Jesus que nós vimos morrer, não é aquele que vimos ser crucificado. E aí ele, Jesus, entra em diálogo com eles e diz: mas Tomé, não duvidas. Então ele faz aquele momento em que ele abre as vestes dele e diz: olha, põe a tua mão aqui ao meu lado e verás que sou eu.
E dentro daquela sua exposição, Jesus vai dizendo, vai observando aquelas coisas todas e chega para Tomé e diz assim: Tomé, bem-aventurados aqueles que não creem, mas veem. Os que não veem, desculpem, aqueles que não veem, mas creem. Desculpem, essa prova. E aí então, começamos a fazer uma reflexão com relação àquilo que de fato vai me promover. Porque a doutrina, ela não veio para a santificação. A doutrina dos Espíritos não veio para a santificação. Também ela não veio para a expurgação. Também não veio para a aprovação. Ela veio para o ensino, para a elevação. Então essa elevação que ainda nós não conseguimos entender é aquela tal salvação que a teologia tem proposto para tantos aqueles seus adeptos, os adeptos da teologia. Apesar que no próprio movimento espírita há alguns que desejam a teologia espírita ou a teologia dos espíritos. Então, o que nós devemos pensar e admitir é com relação àquilo que a doutrina tem com relação ao futuro. O futuro. E aqueles que não acreditam no futuro, esses também têm uma antevisão com relação à vida de dor, a vida de martírio, a vida de sacrifício, e que todos nós que estamos aqui, e essa imensidão de gente que esse planeta tem, cada um tem uma provação, e não precisa nem ser religioso, porque até mesmo o ateu, ele está assim, de dor, de problema. E são muitos os desafios. E todos os dias nós temos grandes provações, grandes histórias, e parece-me que a alma, ela faz um exercício enorme para superar a sua dor. E todos nós aqui também fazemos os nossos exercícios. A mocinha que está começando a namorar, exemplificando, ela já começa o exercício da suportação do namorado faltoso, do namorado mentiroso. Eu estou aqui só mostrando também como é a nossa história, porque é assim. E muitas vezes nós caminhamos além da idade, dos tempos, e nós vamos registrando as nossas grandes dificuldades para se manter firme, confiante, encorajado. E se você não puder encontrar alguém que fale para você que é preciso que você acredite no seu futuro, como assim Jesus propôs nas suas bem-aventuranças, então o homem esqueceu de perguntar: por que, Senhor? Por quê? Por que é que eu tenho que esperar para o futuro para que eu possa entrar nesse reino dos céus? E também viria aí uma segunda ponte para esse futuro. Senhor, se eu tenho que esperar para ser feliz, que é esse reino dos céus que tu estás falando? Se a gente começar a ver a programação que Jesus, vamos dizer, escreveu, ele não escreveu nada, mas vamos imaginar que ele escreveu, porque foi um projeto. A vinda de Jesus para cá foi um projeto, e veio no tempo certo, porque desde Moisés até ele, a humanidade já estaria preparada para receber os primeiros enfoques do amor. Jesus foi o amor em pessoa, o amor puro,
que foi derramado sobre todas as almas daquele tempo e até hoje. E como eu costumo dizer, que Jesus, ele, quando trouxe a mensagem dele, não foi para a coletividade, mas para a individualidade. Porque se todos nós aqui estivéssemos ouvindo Jesus aqui falar para nós, então cada um iria senti-lo de uma forma diferente, muito diferente. Eu iria me apaixonar, eu iria chorar, um outro iria desconfiar. Não é bem verdade isso. O que ele está dizendo eu nunca ouvi. De um homem tão estranho como esse, e de onde ele tiraria esse futuro, se ele tão pouco viveu entre nós? E outro mais, não tem sequer cabelos brancos, é um homem tão jovem. E isso daí é muito interessante, porque certa feita, isso já tem aproximadamente uns 15 anos, lá no Consolador, e entrou, nós estávamos estudando, e entrou uma senhora, com uma esposa e um filho no braço, e ela olhou para aquele que tinha, pelo menos, os cabelos brancos, e ela se dirigiu logo para mim, porque eu era o único cabelo branco. Ela, por favor, eu estou precisando de uma orientação. Eu tomei conhecimento do Espiritismo, e eu, pelo menos, vejo o senhor mais velho, talvez sabe mais. Eu disse, não, porque eu converso muito, não é por isso que eu sei mais, mas o que a senhora deseja? Bom, a gente começa a perceber que aqueles que estão mais preparados, que parece até que tem a face, os cabelos branquinhos, ou seja, a face mais preparada, a face mais calejada, e talvez uma face que denota mais segurança. E aí você poderia perguntar para aquele homem que tem a face com o jeito de uma pessoa mais segura, e também com cabelos brancos. E você poderia perguntar, por que você é assim? E aí eu diria, aqui passou um homem chamado Jesus. E ele também foi o nosso mestre que nos ensinou. E ele ficava sentado aqui na nossa roda de estudos. E eu, na verdade, quando ouvia o que ele dizia, eu começava a chorar. E eu dizia para mim mesmo, meu Deus, este é o homem. E cadê os outros que, na verdade, estudavam com o Senhor? Eu disse, eu não sei. Eu diria assim, não sei. Mas aí eu também tenho outras provas disto tão real. Porque fizemos em uma certa cidade, a 100 quilômetros daqui, a pedido do centro, do centro espírita localizado ali, um apoio em função da dor humana. E durante alguns anos o que acontecia? Nós contabilizamos aproximadamente 2.000 atendimentos. 2.000 atendimentos. E atendimentos fraternos, porque o centro de lá não fazia atendimento fraterno. E nós tínhamos pelo menos alguma experiência. E assim fizemos. Então, daqueles quase 2.000 atendimentos, foram muitas dores, muitos enganos e muitos desenganos. Muitas falácias, muitas falhas, muitas promessas, mas também muitas famílias separadas. E cada uma daquelas pessoas, elas queriam ser felizes e reclamavam muito, porque umas eram evangélicas, outras católicas, outras espíritas, outras assim, e que elas queriam ser felizes. Mas uma das coisas que mais me tocou diante daquelas pessoas que nos procuravam era o apego. Faltava simplicidade no coração daquelas pessoas. E aí você pode até perguntar, não vou perguntar aos homens, mas eu vou perguntar às mulheres. Mulheres, onde estão os vossos maridos? Eles estão realmente preocupados com vocês? Eles fazem o trabalho doméstico quando você pede?
Eles, na verdade, são pais excelentes, são maridos excelentes, são bons amantes. E aí as mulheres poderão me responder: olha, eu não sei quem é, de quem o Senhor está falando. Não é? E aí então nós poderíamos verificar nestes, com todo respeito aos homens, naturalmente, que mesmo estudando o Evangelho, podem observar uma coisa: nós ainda temos os nossos próprios entraves para sermos bons. Para sermos bons. Temos grandes dificuldades de nos oferecer no momento exato da dificuldade do outro. E aí, estaríamos ali sentenciados no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1 de Mateus. Exatamente expressa: bem-aventurados, né, os pobres de espíritos, porque deles serão o reino dos céus. Né? E aí então o que acontece? Nós poderíamos providenciar com urgência uma reflexão, repensar a ideia da simplicidade. Nós muitas vezes nos enganamos achando que aquele que faz caridade é o simples. Nem tanto, nem tanto. Porque nós, que talvez tenhamos chorado ao ouvir o Mestre, absorvemos aquele seu ensinamento e colocamos em prática. Aí sim é o que nos falta, colocar em prática. Se uma mãe disser para o seu filho que o bolo é muito saboroso, possivelmente, quando a mãe se descuidar, ele vai lá à mesa e passa o dedo para provar se o bolo é bom. E naturalmente, Jesus trouxe um alimento espiritual, tal qual um bolo muito saboroso, para que nós pudéssemos provar. Mas muitas vezes nós dizemos para nós mesmos: ah, mas eu não consigo ainda fazer isso. Eu não consigo provar aquele ensinamento pondo-o em prática. Porque todo o ensinamento dos Espíritos com Jesus, aqueles que são seus ministros, que trouxeram uma mensagem belíssima, para que a gente pudesse provar esse alimento espiritual, então nós seríamos melhores maridos e melhores esposas, pelo menos. Seríamos melhores amigos e não tão atravessados na vida a negar nossa presença. Seria muito bom que a doutrina ela nos permitisse até, que muitas vezes a doutrina nos permite um autoexame, e para não dizermos aquilo que somos, principalmente quando nós estamos assim, diante de um público tão bonito, porque eu gosto de estar com vocês, eu gosto de estar aqui, e tem pessoas realmente com coração. E então eu não me proponho a fazer isso, mas seria muito bom. Talvez um pedacinho da minha vaidade me diria: olha, Luiz, faz isto, pelo menos alguém vai gostar. E aí eu tenho que parar, porque a proposta é conversar, não mostrar, não dizer alguma coisa que eu não posso provar. Aí é a dificuldade. Porque nós poderíamos somente falar de uma coisa que poderíamos provar. Né? A mesma coisa Jesus fez com um ou com o outro. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E mesmo aquele homem que tinha um tesouro, mas ele era apegado àquele tesouro, aos bens terrenos. Assim como também aquele outro que se propôs seguir Jesus e disse: Senhor, eu sei quem tu és e de onde tu vens. Eu quero te seguir. E eu tenho certeza que eu vou te dar mais de 1000 homens para te seguir. E Jesus olha para ele com aquele olhar de pai generoso, de irmão mais velho, silencioso na alma, e diz: mas como pode um homem me oferecer 1000 se não pode cuidar de um só? E era ele mesmo, ou seja, aquele próprio jovem. Então nós somos assim.
Nós temos realmente amarguras na vida, mas nós ansiamos, temos nossos anseios de felicidade. E as bem-aventuranças nada mais rezam do que um estado feliz para a alma. Porque pelo menos enquanto nós estamos vibrando no corpo, que de fato é isto, nós vibramos no corpo. Eu vivo neste corpo, mas nós vibramos magneticamente neste corpo. E isso é tão difícil que nós não conseguimos separar corpo e alma, matéria e energia. Vamos chamar matéria de energia, ou o princípio inteligente, né? Porque esse princípio inteligente que há em nós, que foi ensinado pelos Espíritos e trazido por Kardec, graças a Deus, para que nós pudéssemos entrar num programa de consciência profunda para a nossa profunda modificação. Porém, o Espírito está pronto. E aí você também poderia perguntar, se ele também estivesse no ERG com a gente: Senhor, por que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto? E aí Jesus também iria dizer alguma coisa para o nosso interesse e advertência. Né? Para o interesse e advertência. Porque pelo menos quando nós colocamos os nossos filhos na escola, a escola está pronta, mas o filho, o rebento, ainda é muito frágil. Então nós precisamos nos entender melhor para fazer com que o ensinamento de Jesus e dos Espíritos com a codificação tenhamos mais atenção, nos ofereçamos, que a gente faça a nossa própria apresentação. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, eu quero isto. No entanto, para mim, os dias são difíceis. Eu tenho uma mulher que não suporto mais. Eu tenho um carro em casa. Mas se eu disser para o Senhor que todos os dias eu lavo, porque eu tenho receio que ele enferruje. Eu não sei como me desfazer disto. Quando eu morava em Maceió. E aí eu saí no domingo de manhã e eu fui locar um daqueles videocassetes grandão, que hoje ainda também mais existe. E aí o rapaz que veio do Recife veio oferecer algumas novidades, alguns lançamentos. E eu estava lá. E o rapaz, quando tirava de umas caixas de papelão algumas coisas, dizia: olha, eu saí ontem do Recife, mas eu estou muito abalado. Correu uma notícia por lá de que um senhor havia tirado a própria vida, tirou a própria vida. E ele começou a contar a história de um homem que um dia comprou uma Opala. E ele quis fazer uma festa com os amigos dele. E no final de semana, ele reuniu aqueles amigos e fez um churrasco. Comprou ali algumas cervejas. Convidou os amigos para comemorar o Carro Novo. E para mais algumas horas depois que a festa começou, então a esposa dele disse para o filho: menino, não faça isto, porque se seu pai ver o que você fez, ele vai ficar muito bravo. E o pai ouviu: o que é que você está falando aí? Nada não, nada não. E aí então, quando terminou aquela noite, o pai foi perguntar à esposa, o marido foi perguntar à esposa sobre aquilo que ela reclamou. E aí então ela disse: olha, eu não queria que você visse, mas é uma coisa muito simples. Não, mas eu quero. Então, de tanta insistência, ela foi até o Carro Novo e viu que o menino pegou a tampa da cerveja, uma garrafa de cerveja, e foi brincar riscando o carro, a rotina do carro.
e ficou realmente com aquelas cestinhas, né? Para a criança, era a coisa mais linda da vida. Era a vida dele. Nós somos crianças e temos muitas belas lembranças, e na verdade, ainda como adulto, nós temos vontade de voltar para o passado e repetir aquilo que fazíamos, e depois tomávamos uma surra. Quando o pai viu aquele negócio, ele ficou desesperado. Chamou o menino, apontou para o carro e perguntou aquilo. Era apenas uma criança de 2 anos. Isso, inclusive, se tornou até música. Não sei se vocês já ouviram, ouviu-se música, não foi? E aí, então, ele deu umas más palmadas nas 2 mãos da criança, como se o adulto, aquele pai, também fosse uma criança, brincando de bater na criança. E aí, naquela mesma noite, a criança que não conseguia dormir, chorando, e então a mãe, sempre preocupada com aquele negócio, e o homem, o pai, dormindo, mais satisfeito pelo recebido da Deus. Pela manhã, o pai foi trabalhar, e a mãe, muito preocupada pela situação da criança, que estudava pela manhã, e a mãe, em certo momento, vendo que o estado era muito crítico, levou a criança para o médico. Lá, ela recebeu uma notícia do médico. E informou mais ou menos que a criança iria perder as 2 mãos. As mãos estavam arroxeadas, azuladas. Disse: mãe, a senhora sabe o que é isto? Disse: não, doutor. E aí ele disse. E aí então, vão passar os dias, e em poucos dias, a criança teve as 2 mãozinhas dessas. E o pai, quando viu aquilo ali, não aguentou. Passaram-se alguns dias, e quase um mês, a criança chega para o seu pai e pergunta: papai, quando é que eu posso brincar com os meus irmãos, com os meus amiguinhos? E também quando as minhas mãozinhas vão crescer? E aquilo ali foi muito forte para o pai. E ele termina se suicidando. Mas isso tudo por causa da alegria de uma criança. E o apego de um pai com relação ao seu carro. Então, muitas vezes, nós temos repetido todos os dias da nossa vida, coisas também tão insignificantes que elas representam muito e marcam muitas vezes para vidas futuras. Então, aquele que na verdade prejudica hoje, muitas vezes por causa de um bem, quando o bem maior é a própria vida, a vida de um filho, a vida de uma esposa, a vida de um esposo, a vida da família, a vida de um vizinho, a vida de um mendigo, a vida de que nós não conhecemos. Certa feita, uma pessoa ia passando por um lugar onde muitos homens e uma mulher, no Natal de 2017, aqui em Feira de Santana. E aí ele passou por aquele local e deu boa tarde para todas as pessoas, porque aquela pessoa ia passando para almoçar na casa de um dos seus filhos. O outro filho que acompanhava perguntou: meu pai, o senhor conhece esses homens? Só faltou mesmo ele dizer de uma vida, e ele é espírita. As palestras, canta. E aquele pai disse: não conheço. E o menino perguntou: mas o senhor fala com eles como se o senhor conversasse e fizesse parte desse grupo? E o pai disse: meu filho, você não sabe o que eu faço. Eu, na verdade, eu faço isso com eles para o futuro. Para o futuro, ele disse,
Mas como? Não estou entendendo. Se algum dia esses todos que estão aí vão desencarnar. E como eles têm uma vida miserável como essa, um dia talvez eles vão estar talvez lá nos umbrais da vida. Mas eu que faço para ele, dou a Deus, meus amigos, como é que estão vocês? E aí aquele bando de homens, todos bêbados, todos na condição de almas miseráveis, sofridas, porque deveríamos já sofrer. E não daquele tempo, mais agora. Aí então, o pai disse para o filho: um dia eles poderão me procurar, talvez num outro lugar, talvez no espaço, nos umbrais, você que vai estar lá, ou eu que vou estar lá. Alguém superior a mim vai dizer assim: vem cá, fulano, tenho uma missão para você. A missão é você resgatar um tanto de espíritos miseráveis que na terra um dia, e eles viviam ali numa cidade do Brasil, e que no ano de 2017 ele fez uma festa em palavras. Ele ovacionou: vai, meus irmãos, meus amigos, Feliz Natal para vocês. E eles, na verdade, responderam com muita alegria. Mas lá, no desdobramento da sua consciência, eles vão estar sofridos, muito sofridos. E o teu superior vai dizer assim: fulano, nós temos alguns espíritos miseráveis, necessitando ser resgatados. E nós escolhemos você porque eu sei que você é. E você vai. E então, quando começa aquela viagem de resgate, e quando ele chega naquele lugar onde se encontra um grupo de miseráveis, sofridos, almas filhas de Deus, irmãos nossos, e quando você se aproximar dali, então eles vão te reconhecer. Por isso que eu quero que você vá. E aí, quando eles me verem, eles vão dizer: oh, eu sei quem você é. Eu sei quem você é, meu chutinho. Me tire desse lamaçal, desse regaço, desse meu sofrimento. E aí, aquela alma, pelo menos, mais ou menos iluminada, vai dizer: ah, de fato, isso. Eu vim te resgatar, eu vim te buscar. Você agora vai saber o que é felicidade. E aí há um resgate. As bem-aventuranças de Jesus, que nós vamos encontrar em Mateus 5, é essa grande proposta de nós entendermos o nosso propósito espiritual. A vida material, ela passa, mas ela nos deixa muitas marcas, marcas de dor, marcas de sofrimento, marcas do abandono. Mas por causa do espírito vaidoso, da alma vaidosa que ainda reside em nós. E no momento quando nós passamos a descobrir isto, vamos voltar lá no tempo, buscar aquele que conversava em nossa roda, aquele homem chamado Jesus. E aí você vai reviver, e você agora vai se levantar, porque um dia também ele ensinou: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E nós vamos ter que levantar a nossa cabeça para fazer com que o Evangelho vibre em nós, como a alma em nós vibra. Eu posso dizer para vocês que eu não moro neste corpo, eu vivo neste corpo. A medicina materialista diz
que cada célula do meu corpo, ela vibra. E eu não estou parado neste corpo, assim como também nós não estamos. Mesmo quando nós estamos cansados de um dia, exaustos, cansados de um trabalho, muitas vezes nós não temos tanto tempo para tanta coisa e dizemos: vamos dormir. Vamos dormir. E Jesus diz uma coisa muito interessante com relação àqueles que dormem: desperta, tu que dormes. No momento, quando chegar o nosso futuro, aquele futuro das bem-aventuranças, que é na verdade a felicidade que nos espera, mas não uma coisa, algo, mais ou menos assim, para encerrar. Uma criança ouviu bem o seu pai, e ele foi muito obediente. Aquela criança, ela cresceu. Por obediência, ela alcançou a maturidade firme, deixando o seu pai muito alegre, muito feliz. Então, esse homem adulto, ele se conduziu firmemente pela vida. E ele, na verdade, fez um serviço de grande felicidade para com todos, tornando-se também feliz. E a vida espiritual, que na verdade nós deveríamos entender, é assim. E como um homem que recentemente me procurou, ele tem 36 anos. No ano de 2012, e isso é muito interessante para Tony como psicólogo, esse homem me procurou dizendo: olha, eu quando fui fazer um exame em determinado hospital aqui em Feira de Santana, eu precisei fazer uma ressonância magnética. Todo momento, quando passei por aquele tubo, eu dei um grito. Então eu comecei a perceber que minha vida se fechava. Eu não sabia mais o que fazer. Eu comecei a sair sozinho dali. Eu tive muito medo. De lá para cá, de 2012 para cá, mas nunca eu fui a mesma pessoa. Eu tenho medo de tudo. Tenho medo das pessoas. Tenho medo de todos os espaços fechados. Não sei conversar. Para mim, um grito, um freio, uma buzinada, alguma coisa, eu me assusto. E eu nunca fui assim. E aí, conversando, ele disse: olha, eu queria realmente estar feliz, mas do jeito que eu sou, eu não sou feliz. Só eu conheço a família dela, eu conheço a família. E aí então, nós começamos a rever o quadro desse rapaz como algo sintomático, alguma coisa que ele plantou lá atrás, algum dia, em alguma experiência, em alguma encarnação, e que ele não foi um moço justo. E de repente, ali naquele tubo, ele saiu, ou talvez tenha entrado no próprio pesadelo, daquilo que ele não foi consciente para talvez um grupo de pessoas. E ali a sua consciência despertou-lhe com relação ao mundo fechado que ele vive. E realmente vive o mundo fechado. É um homem de mão fechada. Não gosta de conversar. Para ele, o mundo é dele. Ele é casado, mas a casa é dele. O carro é dele. A roupa é dele. A mulher é dele. Tudo é dele. Eu disse: deixe de ter medo de perder. Não se prenda a isto. Ofereça. Inclusive, lendo algumas coisas, até de um autor que para mim é americano, ele disse uma coisa muito interessante: quereis nos libertar, dê presente. Quereis nos libertar, dê presente, presenteie. Fale com todo mundo. Dê abraços em todo mundo. Sorria para todo mundo. Seja generoso para todo mundo. Não entre em conflito.
Seja você, como disse o Cristo, quais são os deuses? Seja Deus para essas pessoas. Nós todos somos carentes de carinho. Nós somos carentes de uma família alegre. Nós somos somos limitados em nossa liberdade. Então nós somos filhos da dor. Somos filhos da dor. E basta somente uma decisão de que você, cada um de nós que está aqui, e aí também eu me refiro, que na verdade eu me proponha a ter uma vocação. Que você tenha uma vocação. Que você tenha uma vocação. Que eu tenha uma vocação de ser bom. E que eu entenda que a vida material para mim não é aquilo que realmente eu penso, mas que ele é para mim o meu sustento temporário, porque tudo passa. E eu só preciso ser feliz. Nós precisamos ser felizes. Entendamos, pois, os ensinamentos do Mestre. Paz para todos. Um abraço a todos. Muito obrigado.